aqui na OAB do Espírito Santo. Meu amigo Rodrigo Mazei disse assim: Pamplona, você está aqui no Espírito Santo, você vai falar. E vai falar hoje sobre o tema que você quiser. E qual é o tema que você quer que eu falar? Eu digo, eu falo o que você quiser, Mazei. Mas qual é o tema que você tem falado mais? A reforma trabalhista. Reforma, deforma, desestruturação, reestruturação. É preciso compreender o que é que nós vamos falar. Por quê? Porque nós estamos hoje passando por um período de rediscussão, reconstrução, repensar da tutela jurídica dos direitos dos trabalhadores ou do direito do trabalho no Brasil. E isso é, sem sombra de dúvida, um grande desafio. Por quê? Porque nós vimos surgir uma Constituição no final dos anos 80, depois de uma Constituinte, e isso durou um processo de 2 anos contando a eleição. Nós vimos surgir um novo Código Civil que andou, tramitou, dormiu, acordou e passou muito tempo, mais de 20 anos, né, para poder tramitar. Vimos um novo Código de Processo Civil ser debatido, ir para as academias, pensar nisso. Em cerca de 2 anos, temos o novo Código de Processo Civil. Bem, temos hoje um dispositivo legal que muda a regra básica das relações de trabalho no Brasil, que muda a CLT e também a Lei 6.019 de 74, que tratava do trabalho temporário, que passou a tratar da terceirização também, mas fruto de um processo que poderia ser dito como de uma celeridade invejável, mas que eu digo que é como um antiprincípio da pressa. Aquilo que é feito com pressa, com muita pressa, para não dar tempo de pensar. Por quê? Porque quando nós passamos a ter uma visão efetivamente aprofundada e abrangente do texto da Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, a impressão que dá salta aos olhos. É que, na verdade, o que veio com um discurso sedutor, quase um canto de sereia, de modernização das relações de trabalho, veio, na verdade, talvez, tal qual mesmo um canto de sereia, para te seduzir e depois te afogar. E talvez é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Vamos bater um papinho? Porque este papo aqui é importante. Porque é preciso, na verdade, falar sobre reforma trabalhista, é falar sobre algo que veio supostamente para trazer uma modificação em 7 artigos da CLT e em 8 da Lei 6.019 de 74. Ou seja, 15 dispositivos. E que isto, na sua proposta originária, foi debatido. Ou seja, a discussão sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, a discussão sobre os limites aceitáveis ou éticos da terceirização. Esses 2 tópicos foram objeto de discussão. E contra eles, eu posso trazer as minhas resistências ideológicas, dogmáticas, mas contra esses 2 pontos, eu posso fazer o discurso de perdedor no processo legislativo, sim, mas eu tenho que reconhecer que houve debate. Para isso, para esses 2 pontos. Mas não para o que nós temos na Lei 13.467. Porque é preciso compreender, denunciar e dizer, olha, vocês pediram uma coisa, compraram uma coisa e receberam uma coisa completamente diferente. Né? Eu diria, mas aí, que talvez fosse um problema de consumo, né? Talvez pensar uma propaganda enganosa. Por quê? Porque, de fato, era para mudar 7 artigos da CLT e 8 da 6.019, mudaram mais de 100 artigos da CLT, o que alcança mais de 200 dispositivos legais novos. E eu não posso ficar calado diante disso. A sensação que deu do texto positivado é que a ideia básica era simplesmente de vamos ver aquilo que supostamente, e o supostamente está aqui por amor a debate, porque, meu amigo, eu digo com absoluta liberdade, minha amiga advogada, meu amigo advogado, meu amigo estudante de direito, minha amiga estudante de direito, essa plateia maravilhosa que está aqui com a gente, você tem a liberdade para ser e para pensar o que você quiser.
Você não terá deste expositor nenhum tipo de restrição ideológica porque você tenha de fazer ou considerar certo ou errado alguma coisa. Se alguma coisa me dá ojeriza, me dá nojo, é a ditadura do pensamento único. O que eu digo para os senhores é, você seja mortadela ou seja coxinha, você seja o que você quiser, eu só te peço, seja mortadela ou coxinha, mas não seja pamonha. Eu quero é que você estude, compreenda o que está acontecendo. E esse é o maior desafio. Esse é um desafio da contemporaneidade. Por quê? Porque estamos vivendo há alguns anos uma ideia de um discurso de ódio, né, em que separamos o Brasil num fla-flu jurídico, né, numa bipolaridade imbecil, em que basta ter grupos de WhatsApp na família para você saber o que eu estou falando. Hoje, a gente não quer, muitas vezes, você quer discutir ou aprender o que está acontecendo, mas simplesmente saber, veio, é favorável ou é contrário, sou favorável ou sou contrário, sem entender. Por que eu estou dizendo isso para os senhores? Porque, para quem eventualmente não me conhece pessoalmente, quando ouve esse jeito, às vezes, contundente demais de falar, você pode dizer, ele já entendi, ele vai descer a ripa no conteúdo... Descer a ripa é palavrão aqui? Não, então posso falar, né? Então, vai descer a ripa no conteúdo da reforma trabalhista, e aí eu já entendi isso aqui. Aí eu digo, lê do engano, tá? Espere. Há coisas que eu acho razoáveis. Há outras que eu digo que eu concordo. Há outras que eu digo que eu discordo. Mas é preciso reconhecer o déficit democrático nesta lei. E eu vou explicar isso para vocês, porque eu não vou simplesmente fazer uma afirmação como palavra jogada ao vento que não volta mais. Não, eu quero mostrar para vocês com dados. Vamos aqui comigo? Aqui. Vamos entender o que eu quis dizer com discurso ou com canto de sereia. Se os senhores olham e fazem uma análise técnica do projeto de reforma trabalhista, a situação não está para ser contrário. Eu estou falando com absoluta liberdade. Eu demorei para chegar aqui hoje, o voo perdeu a conexão, fiquei esperando um tempão lá, e eu sou aquele cara que gosta de sentar na mesa de bar, ainda que bebendo uma aguinha, né? Não vou encontrar com meu amigo Mazei hoje, então não vou ter a oportunidade de provar, ele que é um connoisseur dos vinhos. Então, lá vai eu aqui, tomar uma Coca-Cola, né? E bater papo. Agora bater papo. E aí uma pessoa pergunta, você está indo para quê? Vou fazer uma palestra lá, vou dar uma aula. Assim, vai sobre o quê? Sobre a reforma trabalhista? Você é a favor ou contra? Sabe, quando a pessoa já pergunta para mim, eu não pergunto o que é que eu acho, o que é que eu achei do Instituto tal, o que é que eu acho... Não, você é a favor ou contra? Por quê? Porque isso acaba delimitando o território. E para saber se vai ter debate, se vai ter briga, se vai ter muxoxo. E eu digo com absoluta liberdade. Pensando no discurso institucional, eu estou falando aqui, obviamente, na exposição de motivos do PL 6787 de 2016, apresentado pelo senhor Presidente da República. As justificativas do projeto de lei 6787, apresentado na Câmara dos Deputados, são irrespondíveis. Quem lê isto como justificativa, quem vai ser contrário craseado, reforma trabalhista? As justificativas do projeto de lei estão calcadas basicamente em 6 ideias fundamentais. Vamos lá? A primeira, aprimorar as relações de trabalho no Brasil. Quem, em sã consciência, pode ser contrário a aprimorar relações de trabalho no Brasil? Só se eu, algum louco? Não, ninguém. Não, todo mundo é favorável. Vamos aprimorar? Ótimo. Aprimorar o quê? Daqui a pouco a gente conversa. Atualizar os mecanismos de combate à informalidade da mão de obra. Meu Deus, é tudo que um justnaturalista mais quer. Ou seja, que não fique mais contratando sem a formalização, que não fique mais explorando mão de obra infantil, que não fique mais pensando em trabalho escravo. É tudo o que eu quero. Pensar em combater a informalidade da mão de obra. Ótimo. Regulamentar o artigo 11 da Constituição Federal. O artigo 11 da Constituição Federal é a que trata da representação dos trabalhadores na empresa. Eu tenho um preceito constitucional que não estava regulamentado há muito tempo. Eu vou ser contrário à regulamentação disso? Em sã consciência, não. 4, aí, para
Mazei, que como eu é poliamorista ou bifronte, né? Ele é do civil e do processo civil, eu sou do civil e do trabalho, né? Nós que temos mais de 2 amores, talvez, né? Está lá, reduzir a judicialização das relações de trabalho. Esse alguém pode ter alguma ressalva, mas pensando com pureza d'alma, pensar em que nós queremos, quase poliana menina, jogo do contente, né? Olha, o que pode ser a ideia de diminuir a litigiosidade? Ah, que ótimo. Ter mais paz na relação de trabalho? Que maravilha. Ter mais paz nas relações jurídicas de direito material? É tudo que um processualista mais quer, para que se discuta efetivamente a forma de resolver problemas. E F, atualizar a Lei 6.019, que trata do trabalho temporário, e isso já vindo num quase consenso democrático habermasiano, de que se era para regulamentar a terceirização no Brasil, que se fizesse de forma abrangente, né, para apegar a nossa primeira previsão legal específica de terceirização, que era justamente o trabalho temporário. Então, esses 6 tópicos do projeto de lei originário eram, por si só, algo que não tinha como ser contrário. Era algo que dá para fazer uma senhora campanha institucional. Aí a gente começa a entender. Esse projeto de lei foi apresentado pelo senhor presidente da República no dia 23 de dezembro de 2016. Leia-se no meio do recesso parlamentar, né? Ou seja, já perto do Natal. O primeiro ato relevante da tramitação, fora os aspectos formais dentro do Congresso Nacional, foi em 10 de fevereiro, né, porque nós tínhamos o recesso parlamentar, quando foram apreciados pedidos de audiências públicas, né, com a participação de ministros do TST, né, da ANAMATRA, de várias entidades representativas do trabalho no Brasil, para discutir o projeto de lei, que originariamente tratava de 7 artigos da CLT e 8 da Lei de Trabalho Temporário. Aí o que é que acontece? Quando viu a grita e o debate, e vou dizer mais, o confronto, muitas vezes de natureza ideológica, decorrente talvez desse momento político que está durando tempo demais no Brasil, né, de confronto, de bipolaridade, era preciso acelerar a reforma trabalhista. Pelo que você vai dizer que aceleraram para tentar desviar o foco de outras discussões? Não importa. Bismarck dizia, se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, nós nunca nos valíamos delas. E talvez essa ideia fundamental possa ser compreendida a partir desse momento. Porque a partir de abril, foi uma sequência de pequenas batalhas para a tramitação da reforma trabalhista. Vou dizer os principais pontos de confronto. Dia 18 de abril, pediram urgência, fizeram o pedido formal. Desculpe. Fizeram um pedido formal de urgência de tramitação e ele foi rejeitado no dia 18 de abril. No dia 19 de abril, ele foi aprovado. É isso mesmo. Você ouviu bem. Isso não é erro de gravação. É isso mesmo. Entraram com o pedido, rejeitaram. Como rejeitaram, no dia seguinte apresentaram de novo e aprovaram. Então, a lógica de imaginar para que serve o Poder Legislativo começa a surgir nesse momento. Por quê? Porque uma semana depois, no dia 27 de abril, quando viram a grita que estava acontecendo, o senhor deputado Rogério Marinho, relator na Câmara dos Deputados, apresenta um projeto, um relatório, eram 7 artigos da CLT, 8 da Lei 6.019. Esse projeto recebeu tantas emendas que, de repente, ele resolve modificar 200 dispositivos. 200 dispositivos. Basicamente, o
projeto original tratava da prevalência do negociado legislado, discussões sobre direito coletivo do trabalho com reflexos nas relações individuais e a discussão sobre terceirização, ou seja, uma questão da estruturação produtiva do ponto de vista individual. Ponto. O parecer trata de direito individual, direito coletivo, direito administrativo do trabalho, direito processual do trabalho. Trata de tudo. Fez-se uma nova CLT. Diziam lá, CLT, consolidação das leis do trabalho. Agora, a consolidação das leis de Temer. Por quê? Porque nesta madrugada de 27 de abril é aprovado a toque de caixa por 296 votos a 177 o PL 6787. E os senhores podem verificar isso. O senhor está vendo o vídeo nesse momento, né? Aí você dá uma pausa, puxa aí no seu monitor, bota lá no meu canal no YouTube, bota canal Pamplona no YouTube, vai aparecer lá, debate sobre reforma trabalhista. Nessa época, eu lancei uma campanha dizendo assim, olha, meu amigo, pode vir ou pode não vir, o que quer que seja, mas você precisa saber o que está sendo discutido. E eu gravei vídeos, não foi somente eu, aqui o próprio Bezerra Leite gravou, aqui do Espírito Santo, mas eu recebi vídeos do Brasil todo, com Otávio Calvé, Vólia Bonfim, vários colegas de vários campos, de vários cursos, de várias partes do país, explicando o que foi colocado, de repente, foi inserido, foi inserido no relatório de um projeto que não tratava da matéria. E aí a gente começou a explicar, gente, ó, pode aprovar, tá? Mas pelo menos debata, saiba o que vocês estão discutindo. Terminei a atualização do meu, para a segunda edição do Manual de Direito Civil, o livro, né? Que eu cito Mazei, inclusive, e lá, Mazei, estou lá, escrevendo o livro, e eu tenho que, no capítulo de responsabilidade civil, falar sobre tarifação, balizamento e teto de reparação de danos patrimoniais. Por quê? Porque agora está na reforma trabalhista. Ou seja, algo que encontrava resistência no direito civil até hoje, de forma geral, de repente acharam bonitinho e botaram lá. A impressão que dava era assim, reuniu a galera, vamos fazer assim, reuniu a galera e disse, alguém tem alguma queixa aí da Justiça do Trabalho? Alguém tem alguma queixa aí? Você já foi condenado em alguma coisa? Tem alguma coisa? Vem cá, você acha alguma... Ah, não, então botar isso aqui, vem cá. Você quer fazer alguma coisa? Ah, tem um negócio de empregado outdoor, revoga esse negócio. Tem um negócio aí de hora nitina, revoga esse negócio. Tem um negócio de outra atividade, revoga esse negócio. A impressão que deu... Ah, é um absurdo, uma vez me condenaram, disseram que eu era revel porque meu preposto não era advogado. Ah, então agora meu preposto não era empregado. Opa, agora então preposto vai ser, pode não ser empregado. A sensação que deu foi essa. Para quem, como eu, não está mais contando história, mas sim é testemunha da história, eu vi como determinadas coisas foram construídas na jurisprudência trabalhista. E eu estou dizendo com absoluta liberdade, só para antecipar, porque é um mundo, eu posso dar um curso, eu dou um curso de 10 aulas só sobre a reforma trabalhista. Eu vou dar aqui uma visão geral, uma van premier. Mas perceba que, por exemplo, na parte processual, que é uma parte que talvez não vai dar, eu sempre defendi a ideia do animus defendendi, a ideia de que está lá o advogado constituído, mas o preposto não veio. Ah, eu recebo a defesa, mas declaro não a revelia, mas sim digo que o vídeo é confesso, do ponto de vista fático. O TST entendeu que não era assim. Editou uma orientação jurisprudencial, a 74, dizendo que mesmo assim era revelia. Pronto, agora não é mais revelia. A sensação que deu para quem é milita, e vocês que estão me vendo aí no vídeo, e o pessoal que está aqui na plateia, todos comportadinhos aqui, ó, estão todos bonitinhos, estou achando engraçado, ninguém faz barulho aqui. É uma aula muito legal para fazer. O pessoal que é mais educado lá, eu estou acostumado com o pessoal com bagunça, sabe? Eu sou baiano, né? Eu vou dançar um pouquinho aqui. Né? Então, nesse ponto, o baiano não nasce, estreia, né? Eu estou me contendo, eu estou aqui, um bom menino comportado. Mas é preciso entender, não se preocupe, bota o bezerrinha para cantar e eu vou dançar. E aí, nesse ponto, você apresenta o projeto de lei, dia seguinte o pessoal faz uma greve geral, todo mundo viu essa greve geral, dia 28 de abril, só que nem fez cócega. No mesmo dia 28 de abril já apresentaram o projeto aprovado na Câmara dos Deputados como um novo projeto
no Senado, PL 38 de 2017, tramitou, foi aprovado o parecer na ação de assuntos econômicos dia 6 de junho. Dia 20 de junho, aquele momento de resistência, a Comissão de Assuntos Sociais rejeita o parecer. Não importa, não importa. 8 dias depois, a Comissão de Constituição e Justiça aprova. E aí, dia 11 de julho, é aprovado. Para quem acompanhou efetivamente o processo de tramitação legislativa, há momentos que a gente chega a ficar envergonhado. Porque a gente viu senadores na tribuna dizendo: não se preocupem, podem aprovar isso, que o presidente Temer já garantiu que vai vetar e vai fazer uma medida provisória para disciplinar melhor. Eu não sei se é talvez o entusiasmo pelo projeto, mas estavam terceirizando a atividade legislativa. Isso era para ser uma piada, tá? Por quê? Porque, de fato, o indivíduo está dizendo: não pode aprovar que não adianta nada. Só que aprovaram e Temer não vetou nada. Pode ser que faça, quando entrar em vigor a reforma, alguma medida provisória, como se cogitou, mas o fato é que chega a ser desonroso falar isso. E o fato é que foi aprovado no Senado no dia 11 de julho, e aí aquela campanha, veta Temer, eu digo, meu amigo, veta Temer, é complicado, não é mesmo? Um presidente que tem 3% de aprovação, 3% de aprovação não é popularidade, é margem de erro. Né? Então, é preciso entender que não está ligando para a opinião pública. Né? Então, nesse ponto, é preciso compreender que, ao ser sancionada a Lei 13.467, recebemos uma lei que muda radicalmente o sistema de legislação trabalhista no Brasil. E aí você tem que dizer: mas, Pamplona, como é que você deu essa visão geral, mas você precisa pensar em tópicos? Eu digo vários, meus amigos. Como eu disse, foram mais de 200 dispositivos. Eu vou trazer algumas novidades. E mais do que isso, eu vou fazer provocações. Por quê? Porque, para mim, é interessantíssimo trazer para você a reflexão de tudo aquilo que a gente percebe de cara, que o que foi criado pela jurisprudência, notadamente do Tribunal Superior do Trabalho, de repente, a Lei 13.467 diz: não é assim, não. Sabe, menino teimoso? Não. É a Lei 13.467. Deixa eu fazer que a gente tem uns 10 minutos, deixa eu fazer uma visão geral mesmo. Avô dosou, como diziam os antigos. Avô de pardal. É preciso entender, só para explicar, uma das maiores resistências ao TST, né, nesse evidente déficit democrático do Congresso Nacional. Uma das maiores gritas em relação ao Tribunal Superior do Trabalho foi por causa da sua operatividade, por causa da sua atuação efetiva. O que é que aconteceu? O que é que o TST faz há anos? Há uma modificação legislativa de monta. O TST, que tem jurisprudência consolidada há anos, ele faz o seguinte: ele se reúne, os ministros se reúnem como se fosse um conclave para discutir: olha, vem cá, será que essa lei que acabou de ser editada não vai gerar problema? Porque a gente tem uma súmula dizendo alguma coisa do contrário. Será que a gente vai ter que ficar torcendo para que as pessoas provoquem no primeiro grau, pedindo para que decida contrário à súmula, para que suba e a gente possa rever a súmula? Será isso? Para pensar que água mole e pedra dura tanto bate até que acaba a água. Imagine, meus senhores, os ministros do TST tendo que decidir com base numa súmula que eles não acreditam mais, porque a lei mudou. Só que no primeiro grau, a orientação é a da súmula que nem eles mesmos acreditam. Então, numa simples discussão retórica, o que é que o TST fazia? Reunia a corte para dizer: em função dessas modificações legislativas, estamos cancelando a súmula tal ou mudando a sua redação. Ele fez isso
com a emenda 45, né, que trouxe modificações de monta na Justiça do Trabalho, né, a reforma do Judiciário. Fez isso com o novo CPC, editou a instrução normativa, em todos os editores, a instrução normativa, na emenda 45 foi a instrução normativa 27, no CPC, a instrução normativa 39, para tentar orientar, para dar um mínimo de segurança aos operadores do direito. Entendeu? A ideia, muito bem. Olha o que aconteceu. Para falar de uma, porque o tempo é curto. Com a emenda 45, foi inserido no parágrafo 2º do artigo 114 uma previsão que dizia que, sob o poder normativo da Justiça do Trabalho, dizia que a Justiça do Trabalho deveria observar o que já tinha sido pactuado anteriormente. Tradicionalmente, a Justiça do Trabalho tinha uma súmula, a súmula 277, que dizia que as previsões contidas em normas coletivas não integravam o contrato de trabalho. Não integravam o contrato de trabalho. Era uma diretriz básica, seguida por quase todos os regionais. Alguns poucos regionais, inclusive a Bahia era um dos poucos regionais, defendiam a tese da chamada ultratividade das normas coletivas. Ou seja, enquanto não viesse uma nova norma, eu aplicava a anterior para quê? Para que no processo de negociação coletiva não tivesse que reinventar a roda. Tudo aquilo que eu já tinha há algum tempo negociado, consolidado, eu tinha garantido, claro que eu podia abrir mão, mas se o empregador não negociasse, eu tinha que ter o mínimo patamar de segurança. A Bahia decidia assim, mas era a minoria. Todo mundo seguia, a maior parte seguia a súmula 277, que dizia que não integra. Quando veio essa previsão constitucional falando sobre isso, o TST, que já tinha mudado há muito a composição que gerou a antiga súmula, disse, não, agora integra. E aí foi uma guinada, ó, sabe? Cavalo de pau, o pessoal girou total, dizendo que o que não integrava passou a integrar. A súmula mudou. Não integrava, passou a integrar. Reconheceu-se o fenômeno da ultratividade. Isso gerou uma grita, notadamente da advocacia empresarial, né? Que era um absurdo, tem que ter modulação de efeitos, tem que ter alguma coisa, e nada. Até o senhor ministro Gilmar Ferreira Mendes tirar os efeitos da súmula do TST. Bem, não precisou mais do senhor ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a Lei 13.467, pela primeira vez, a lei trabalhista vai usar a expressão ultratividade para dizer que não cabe ultratividade. Esse é um exemplo lá em direito coletivo. Tem muito mais. Eu posso trabalhar e eu vou fazer um voo de pardal, já que o tempo é curto. O que é que você precisa saber efetivamente de grandes mudanças no texto? É preciso compreender sempre com essa diretriz. Se o TST decidir de uma forma, cuidado, há uma possibilidade de ter mudado. Por quê? Porque dentro dessa linha de dizer TST, você não pode ficar mudando mais, até no campo das fontes do direito do trabalho, houve mudança. Olha só, para Mazei, que é um grande processualista, pense isso, se isso seria aceitável para o STJ, ou para os TJs do país todo, ou para os TRFs do Brasil todo. Está lá escrito agora, no parágrafo 2º do artigo 8º da CLT. Súmulas e outros enunciados da jurisprudência, editados pelo TST e pelos TRTs, não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. A pergunta que não quer calar. É função dos tribunais ficarem criando o direito a todo? Não, isso é do Poder Legislativo. E eles ficam fazendo isso a rodo, a bel prazer? Não. O que eles fazem são a interpretação da disciplina normativa de determinados institutos, dando interpretações ampliativas ou restritivas em função de preceitos normativos do sistema. E, em função disso, reconhece-se determinados direitos ou não, muitas vezes decorrentes da boa-fé objetiva, de cláusulas acessórias, que a gente faz isso. Agora, em tese, a gente não pode. Em tese, a gente não pode. Agora, só quem não pode são os tribunais trabalhistas. Porque o STJ pode, o TJ pode, o TRF pode. Isso
nessa resistência ao Poder Judiciário. Aí vocês não, é porque eles mudam muito fácil a jurisprudência, como eu expliquei o que fazer. Bem, então vamos criar agora um dispositivo para que eles não mudem a jurisprudência fácil. Criar um dispositivo que, se for levado na literalidade como mando, a jurisprudência não pode ser mudada nunca. Mas aí, talvez você não tenha lido isso aqui, porque isso é algo que dá síncopes. Imagine que o Tribunal Pleno do TST queira mudar uma súmula. Olha como é que ele pode mudar. É o novo artigo 702, inciso 1º, a linha F. Vai dar aula de processo civil. Estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados da jurisprudência uniforme pelo voto de pelo menos 2/3 de seus membros. Tudo bem até aí. Um quórum qualificado, sem nenhum problema. Razoabilíssimo. É para alterar? 2/3 de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica, por unanimidade, em no mínimo 2/3 das turmas, 9 turmas do TST, 6 turmas, né? Em pelo menos 10 sessões diferentes, em cada uma delas, podendo ainda, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos ou decidir que ela só tem eficácia. Modulação de efeitos. É isso mesmo. Para alterar uma súmula, eu vou ter que, antes, ter 2/3 do TST, 6 das 9 turmas, ter decidido, por unanimidade, em 10 sessões, de forma diferente. Aí você para contar. Quem é que vai ficar contando isso? Vai ser assim, vai ser time, gente, sabe aquela coisa assim? Estamos há 10 dias sem acidentes. Aí, gente, hoje nós decidimos de forma diferente. Anota aí, viu? Na próxima tem que ter de novo uma decisão. E vem cá, se você tem 10 casos, faz o seguinte, não bota na pauta tudo junto. Você bota só uma, porque aí decidiu de forma diferente. Aí na segunda, você bota de novo. Na terceira, você bota de novo. E fazer isso. Só que aí não adianta. Você tem que combinar com os russos primeiro. Não tem que combinar. Por quê? Porque ao fazer isso, você tem que avisar. Gente, eu estou decidido assim. Você tem que procurar também. Já convenceu? Ou seja, se queria estabilizar a jurisprudência, conseguiram mais, cristalizaram. Se isso fosse interpretado... Porque eu tenho amigos que são poliana menina, sabe? O pessoal que ganha muleta em vez de uma boneca e acha lindo, né? Porque eles olham, todo mundo lê, eu tenho uma filha adolescente, então eu li para ela, menina. Então, perceba, eles dizem, não, os tribunais vão modular essas coisas. É acreditar demais na humanidade. Sabe? Vamos ver mais alguns, porque eu estou gripado, mas vamos trabalhar mais algumas coisas de modificações interessantes. Desconsideração da personalidade jurídica. Havia muita resistência no primeiro grau, eu nunca tive isso, sou professor de direito civil, sempre apliquei isso. A Instrução Normativa 39 dizia para aplicar, o CLT aplica. Só que fizeram mais. Praticamente trouxeram o Código Civil para o sócio retirante para ter previsão específica. É mais ou menos assim. Você é juiz do trabalho? Só esse negócio de ficar decidindo diferente do Código Civil não pode. Você tem que decidir a mesma coisa. Para mim, isso me afeta? Não. Decidir dessa forma, mas perceba que é um campo de construção. Vamos ver algumas construções específicas para a parte final, mais algumas maldades do texto. Algumas maldades do texto, vale a pena falar, por exemplo, do trabalho intermitente. O trabalho intermitente é uma nova modalidade de contratação, em que você não é que trabalha a tempo parcial. Você pode ser contratado para trabalhar para alguém com lapsos de horas, dias ou meses. Eu, por exemplo, fui juiz aqui perto. Estou aqui no Espírito Santo, eu fui juiz em Teixeira de Freitas, aqui no extremo sul da Bahia, pertinho aqui de Linhares. E logo depois de sair de Teixeira de Freitas, eu fui ser juiz em Eunápolis, que abrangia Porto Seguro. Quando eu era juiz de Porto Seguro, a coisa mais comum para mim era encontrar o pessoal de trabalho sazonal, pessoal que vinha de outro país ou de outro estado, ia vender capeta lá na Passarela do Álcool, lá na Arraial da Ajuda. Essa menina tem cara de frequentadora da Arraial da Ajuda, que ela riu logo, já conhece em loco, já fez inspeção judicial lá. Então, nesse ponto, estou lá,
O pessoal abria e sumia. E depois, podia voltar ou não. Mas até voltava. Ele fazia uma atividade empresarial de novembro a fevereiro e voltava em novembro do ano seguinte. Ele agora pode contratar empregados de novembro a fevereiro e dizer, ó, não vou despedir vocês não, a gente se encontra em novembro. E eu viro como? Vocês, olha, você é um trabalhador intermitente. Você pode ficar aí meses sem ser convocado. Eu vou lhe convocar em novembro. E, obviamente, poderia sumir e nunca mais voltar. E acabou as parcelas decisórias até isso. São construções que alguém diz, pensando, não, mas isso é para o garçom de final de semana, que finalmente vai poder ser contratado, ter proteção da Previdência Social. Desculpe, bullshit. Não faz sentido, porque ele já poderia ser contratado desde já. E, na verdade, eu digo assim, meio trompeta do Apocalipse, o cara vai continuar sendo contratado como prestador de serviço autônomo, porque ele não era contratado como prestador de serviço autônomo porque o empregador era mau ou algo do jeito. Não, é porque é mais barato. E o trabalho a tempo parcial, por mais barato que possa parecer, vai ser com uma formalização um pouquinho maior do que a prestação de serviço que o cara simplesmente dá um recibo. E aí o indivíduo, não, mas pelo menos eu posso ter outra coisa. Qual é o preço? As maldades inseridas? Algumas maldades no texto. Se inseriram, por exemplo, vamos acabar com a burocracia ou o império dos sindicatos. Aí acabou a ideia da homologação da rescisão. Aí o pessoal diz, porque a homologação da rescisão é um negócio burocrático, os sindicatos ficavam emperrando para ver se ganhavam a multa, aquela coisa assim. Beleza, ótimo, acabou. Você agora pode fazer recibo de quitação na própria empresa. Desculpe, eu sou juiz há 22 anos, né? Eu já fiz inspeção judicial e já mandei arrombar armário em que eu achei desde pedido de demissão, termo de rescisão, recibo de salário em branco. Aqui pertinho. E essa realidade existe até hoje. Por quê? Porque não dá? Não tem? Não quer? Tem quem queira. A lógica do tem quem queira, da imaginar a lei de oferta e da procura, de demanda, era o discurso com o qual o direito do trabalho ia contra. Porque o direito do trabalho sempre foi o contradiscurso da lei da oferta e da procura. Era preservar um patamar civilizatório mínimo de dignidade. As pessoas, às vezes, veem as distorções de pedidos que possam ser desarrazoados para pensar que é a regra, quando a esmagadora maioria das situações dos pedidos no Justiça do Trabalho continua sendo de verbas rescisórias e horas extraordinárias. Você tem uma indústria do dano moral, criar não uma tarifação, é preciso usar a expressão técnica, mas sim tetos e faixas para pensar em reparação por danos morais. Até naquilo que parece bonzinho, por exemplo, na equiparação salarial, dizendo que não se pode ter nenhuma distinção salarial por sexo, etnia. Trouxeram o quê? Se tiver uma situação, vai ter uma multa de 50%, né? Ou até 2 salários do teto. Aí alguém diz assim, tem uma multa. É uma multa, então você vai estar tarifando uma reparação para não ter reparação por danos morais, se for discriminado? Perceba que há muitas coisas do universo. Nós, na Justiça do Trabalho, criamos as horas in itinere não para um empregado ganhar 2 horas extras a mais, mas para o empregado trabalhar, porque ele tem a sua energia à disposição, desde o momento que se coloca à disposição do empregador. Se ele tinha que estar 8 horas lá, mas ele precisa de 1 hora para ir, 1 hora para voltar, porque não tem outro jeito, era para ele não trabalhar, ficar 10 horas, era trabalhar 6 horas. Já que 1 hora ele estava lá, porque ele fazia. A construção era essa. Virou pedido de dano de horas extras, porque aí é a noção de uma distorção. Mas aí fizeram, então faz isso? O que era jurisprudência virou lei. Revogaram a lei. Mas o pior, Mazei, é aquilo que nem lei era. E era a construção consolidada há anos. Por exemplo, do cargo efetivo. O indivíduo exercia a estabilidade econômica. O indivíduo exercia uma função de confiança há algum tempo.
A Justiça do Trabalho, em analogia ao serviço público, a figura dos quintos, o que é que seja, né, dizem, olha, vamos fazer, o indivíduo passou mais de 10 anos exercendo a função de confiança, o empregador pode reverter ele para a função efetiva, mas tem que, pela força atrativa do salário, a uma expectativa de ganho, continuar pagando aquele valor. Será a súmula 372. Isso não é lei. Bem, a nova lei diz, não incorpora de jeito nenhum. A lógica de diminuição, a luta por diminuição de custos, é uma luta idônea pela classe empresarial brasileira. Eu não sou o juiz do trabalho que tem raiva de empregador, de jeito nenhum. Isso é uma conversa boba. E acho que a atividade básica do sistema capitalista é ganhar dinheiro mesmo. Ganhar dinheiro não é pecado, Max Weber já dizia isso. Mas é preciso compreender que o problema maior dos custos da mão de obra, deixa eu puxar aqui um negocinho aqui, porque você está no final, dos custos da mão de obra, está efetivamente na folha de pagamento, na incidência de tributos e muito mais disso do que com o pobre dos direitos trabalhistas. Tentaram mais uma vez ir. Eu não quero ser um pessimista, mas eu estou sendo. E por causa do horário eu tenho que terminar. Mas eu preciso dizer aos senhores que, de fato, nós estamos vivendo um problema muito complicado. Eu vou puxar aqui um poema. É preciso compreender que nós estamos hoje, não sei se vai vir aqui, que o meu celular ficou fora do ar um tempinho. Ok, deve vir agora. Né? Em que essa reforma trabalhista, com a modificação de natureza de determinadas verbas, muito que era natureza salarial, se tornou indenizatória, não incide nem o INSS. Essa reforma trabalhista vai exigir uma reforma previdenciária. Por quê? Porque, pense, desde uma discussão de um empregado hipersuficiente, é outro tópico, e que pode negociar tudo, tal qual como se fosse um sindicato, né, e pensar no trabalhador autônomo, que, se estiver com as formalidades legais, contrato, registro formal, não há mais aquela inversão do ônus da prova tradicional do seu trabalho. Não, o empregado vai ter que provar que tem fraude. Se não tiver fraude, nesse ponto, fraude provada e não presumida, né, vão reconhecer. É algo que as pessoas dizem, isso já acontece. Que nos hospitais, todo mundo é contratado como PJ, como cooperativa. Nas instituições de publicidade, de TV, todo mundo contratado como PJ. Mas o fato de alguma coisa ser feita da mesma forma há tanto tempo, quer dizer que era certo? A gente tem que terminar, porque o horário já estourou. Eu sou um nerd, sabe? Eu fui um cara que fiz 2 especializações, 2 mestrados, 2 doutorados, um pós-doc. E o cara que me orientava no pós-doc faleceu hoje, né? É um dia muito triste para mim. Era uma figura muito rara, era um cara que, como eu, gostava de misturar o direito com a arte. E quando eu estava fazendo meu segundo doutorado, eu escrevi um poema que talvez fosse pensado para essa reforma trabalhista. É um poema um pouco longo, por isso eu vou terminar dedicando a vocês, meus amigos do Espírito Santo, a necessidade de repensar como faremos com as relações de trabalho no Brasil hoje. Eu não sei mais quem é meu chefe, eu não sei mais quem é meu patrão. Recebo ordens de todos os lados, mas não sei quem me dá o pão. Já fui parte da organização, o orgulho da minha seção, mas a tal reengenharia alterou a filosofia. Falam de flexibilização em um mundo globalizado. Só que deixaram todos na mão, sem olhar sequer para o lado. Realmente tudo na China é produzido mais barato. Vendem aqui mesmo na esquina, sem se ater a um simples fato, que o que nos leva a ser feliz é ter uma vida normal e não ser aprendiz de um dumping social. Todo o sistema mudou, não faz sentido falar em nação. Graças a isso, virei consumidor. Não sou mais povo nem cidadão. A mídia nos transformou em público,
que pagou e quer o serviço. Não se fala mais em direito, nem se pensa em compromisso. Por que subordinação e não dependência? Quem disse que necessidade é indecência? Porque cada um cuidar do seu e nada mais, e depois é o Estado que exclui os marginais. O espelho precisa realmente se quebrar e se converter em um multifacetado cristal, para olhar o outro sem repúdio ou pesar e recuperar aqueles que sofrem o mal. Já mudei de nome várias vezes, como mudo de empresa em poucos meses. Fui temporário, estagiário, cooperado, terceirizado. Já fui PJ, já fui parceiro, fui colaborador, já fui meieiro, fui precário em experiência, fui autônomo ou outra crença, fui mobília da casa, tombado, membro da família, agregado, dependente ou para subordinado. Só não deixei de ser explorado. Muito obrigado.